Pois é, gente, você vai ver agora aí, esse é o suspeito de provocar a tragédia no bairro Darli Santos, em Vila Velha. 5 pessoas foram assassinadas. Saulo da Silva Abner, de 25 anos, se escondeu dentro de um guarda-roupas em uma casa no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Você vai saber agora o motivo do crime e o perfil desse criminoso que a gente está vendo aí nas imagens. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para fora, porque quem vai trazer todas as informações dessa prisão é a repórter Suzy Faria. Suzy, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, George e amigos do TN. Saulo da Silva Abner, de 25 anos, já está preso. A prisão dele aconteceu ontem à tarde no bairro 1º de Maio. Ele previu ali a presença das polícias, dos policiais que estavam de campana ali no local, percebeu que os policiais estavam ali e tentou fugir. Só que não teve para ele não, viu, pessoal? Tinham muitos policiais dispostos a não deixar que ele ficasse solto. E ele acabou sendo detido após pular diversos muros, entrar em muitas casas e deixando as pistas que ele tinha pelo meio do caminho, celular, objetos. Ele foi detido dentro de um armário, viu? Só que tudo isso você vai acompanhar daqui a pouquinho. A cúpula da Segurança Pública fez uma entrevista coletiva agora há pouco para explicar tudo o que aconteceu, inclusive o motivo. Mas agora nós vamos assistir a matéria feita pelo nosso colega Vitor Zucolotti, que explica para vocês, relembrando aí como foi essa chacina que aconteceu no sábado à tarde, ali em Vila Velha, no bairro Darli Santos. Vamos acompanhar. Fora de sério, não tem nem como distinguir o que é uma pessoa dessa de chegar, não ver que a gente trabalha a vida toda, igual o senhor de 59 anos, trabalhou a vida toda, aposentou e chegar uma pessoa e fazer uma atrocidade dessa. O depoimento é de uma das vítimas da chacina que aconteceu em Vila Velha. Com medo, ele prefere não mostrar o rosto, mas expõe as marcas dos tiros que levou. O sobrevivente de 30 anos contou que foi um homem, um único atirador, que acabou com a vida de 5 pessoas e baleou outras 4. Chegou uma pessoa do nada atirando para todo mundo, onde ia acertando os inocentes, trabalhadores, pessoas honestas. Ficou na entrada do terreno e saiu simplesmente disparando, sem alvo, sem objetivo nenhum. E essa pessoa, você conseguiu ver o rosto, alguma coisa? No momento eu só pensei em correr. A vítima prestava um serviço no local. Disse que houve uma discussão com pessoas que falavam que eram donas do terreno. Eu estava prestando serviço no local de alvenaria, colocando telhado, levantando a parede. Não, nós estávamos em confraternização no final do dia, onde o serviço tinha sido desde a parte da manhã, de manhã cedo. Eu alegava ser dono, mas que o local já estava em construção, já tinha construção no local, onde alega ter comprado esse imóvel. Depois de ouvir esse sobrevivente, os policiais da equipe de homicídios e proteção à pessoa continuam as investigações. A expectativa agora é ouvir outros sobreviventes da chacina. O depoimento do sobrevivente levou mais de 2 horas. Enquanto isso, o familiar de José Roberto Nascimento, conhecido como Gordinho, uma das vítimas fatais, esteve no DHPP dando prosseguimento à liberação do corpo, mas não quis gravar entrevista. O crime aconteceu no sábado à tarde, em um terreno que fica no bairro Darli Santos, em Vila Velha. 5 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Pois é, o Saulo da Silva Abner, de 25 anos, já explicou para a polícia qual teria sido o motivo do crime e a gente vai dizer para vocês daqui a pouco. Agora, o mais triste de tudo isso, sabe, George e Bruna, é o relato dele de como as mortes aconteceram. Ele viu 3 pessoas lá que ele tinha bronca e queria matar essas pessoas. Chegou já atirando. Aí se pergunta a ele, e a professora de inglês, por que ela também foi ferida, já que ela não estava dentro do terreno, estava do lado de fora? Ele simplesmente respondeu que ela passou na frente e acabou sendo atingida. E olha, você sabe o que ele disse também? Falou assim que conhecia essa professora, que inclusive ele estava interessado de ter aulas de inglês com ela e que, como ele era motorista de aplicativo, já tinha feito algumas corridas para ela. Então, que ele gostava dela, mas infelizmente ela apareceu ali na frente e acabou também sendo atingida por esses disparos. Saulo já teve passagens pela polícia. Em 2018 foi preso pela Guarda Municipal de Vila Velha e em 2020
foi preso pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, já teve posse de armas, receptação, tráfico, violência doméstica, né? Maria da Penha. Enfim, é uma pessoa que, de acordo com o secretário de Segurança, em fala aí na nossa entrevista, na coletiva que vocês vão ver daqui a pouco, não deveria estar solto, mas estar livre, cometendo todos esses crimes, como vocês viram. Ele tentou fugir, mas como essas forças de segurança se uniram mais uma vez, né, Polícia Militar, Guarda Municipal, Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, Cariacica, até Guarapari. E você sabe de uma coisa, Jorge e Bruna? Foram usados também, a tecnologia foi o que mais ajudou os policiais nesse caso. A muralha eletrônica lá de Vila Velha, que conseguiu identificar quando o carro entrou e saiu ali do bairro Darli Santos, e também um drone que foi trazido pelos policiais da DHPP de Cariacica e fez a varredura ali no bairro 1º de Maio, buscando rotas de fuga para que os policiais pudessem estar vigiando para que Saulo não fugisse. E foi isso que aconteceu. Após 4 horas de campana, 4 horas de vigília, uma tentativa de fuga, ele foi pego em menos de 48 horas após o crime. George Bruna. Agora, Suzy, a gente vê que é uma frieza sem tamanho, né? E o motivo disso tudo foi por causa de um terreno, de uma disputa por terreno. Conta pra gente como é que foi isso. Jorge, sinceramente, se não fosse trágico, seria cômico. Ele estava brigando por causa de um terreno que ele invadiu e que teria sido invadido por outras 3 pessoas. Pessoas essas que estariam fazendo churrasco, estariam se confraternizando nesse dia aí no sábado. Ou seja, o terreno não era dele, ele já tinha pego o terreno de outra pessoa. E essas 3 também estariam invadindo a área dele. E aí ele foi nesse dia ver o lote dele naquela área. Quando ele chegou lá, percebeu todo mundo fazendo um churrasco ali, pegou o carro, saiu, voltou, municiado com uma pistola 380, que a polícia ainda não encontrou, e acabou mirando nessas 3 pessoas. Infelizmente, ele disse que como essas 3 pessoas correram ali pelo meio do caminho, ele foi atingindo todo mundo que estava na área e, como vocês já sabem, 9 pessoas foram baleadas, 5 não resistiram e morreram. Mas tudo por causa disso, George. Ele disse que a imobiliária, dono daquele terreno, daquele loteamento, Darli Santos, faliu. Então, tipo assim, a imobiliária quebrou, o terreno é de quem pegar. Ele foi lá e tomou posse desse. E a polícia ainda nem sabe se esse terreno que o Saulo diz ser dele, teria dono ou não. Enfim, tudo foi motivado ali por essa grilagem, a começar com ele, que já tomou o terreno de outra pessoa, George. Ainda porque, pelo que a gente está entendendo, na verdade não foi uma invasão, as pessoas estavam usando aquele terreno ali, fazendo um churrasco, né, em princípio. Sim, o delegado esclareceu o seguinte, Tarek Suki disse que o churrasco não estava acontecendo no terreno dele, estava acontecendo no terreno atrás, num lote atrás daquele que pertencia, supostamente, né, pertencia ao Saulo. Ele viu o pessoal ali, viu 3 inimigos dele, 3 pessoas que seriam conhecidas exatamente por já ter essa prática ali no bairro e que teriam dito que aquele terreno não seria dele, seria dos 3. Então ele viu uma oportunidade de acabar ali com aquelas pessoas que estavam perturbando a paz dele, querendo tirar um terreno que também não era dele. Então ele se municiou, estava no carro do tio dele, que inclusive é um carro financiado, é um carro bom, sem restrições, estava no carro do tio e viu ali uma oportunidade e não pensou 2 vezes. Chegou, como a gente já está falando aí, né, atirando a esmo e pegando quem estivesse pela frente. Então, o motivo da chacina, o motivo do crime seria as pessoas, 3 pessoas estarem querendo pegar um terreno que também, juridicamente, né, legalmente, não seria do Saulo. George. Impressionante isso, hein? Absurdo. Suzy, daqui a pouquinho você volta a falar com a gente sobre esse assunto, com a reportagem completa, combinado? Até daqui a pouco, minha amiga. Olha só, foi identificado o homem que foi morto e esquartejado durante uma festa em Dores do Rio Preto. A vítima é o pedreiro Paulo Roberto de Freitas, de 43 anos. Ele foi identificado pela família no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Paulo Roberto foi atingido por golpes de machado na cabeça e teve os braços e as pernas desmembrados. O suspeito invadiu o local onde acontecia a festa durante a madrugada. O crime aconteceu na localidade de Córrego Frio. A polícia foi acionada, mas os homens não foram encontrados. A Polícia Civil está investigando a motivação desse crime. A vítima deixa 7 filhos. E a chuva voltou a atingir o Espírito Santo. O repórter Matheus Andreata está em Vila Velha. Vamos chamar aí o Matheus ao vivo. Ô Matheus, mais uma vez os moradores sofrem aí com os alagamentos na região, né? Pois é, George, Bruna, boa tarde para vocês, para os amigos que estão em casa, os amigos do TN. Pois é, a gente está aqui do lado do terminal de Vila Velha para mostrar um pouco da situação aqui da região após as chuvas de ontem e hoje. Como vocês podem ver, ó, essa rua aqui ainda está bem alagada, é um ponto mais crítico aqui da região. A gente chegou aqui, estava um pouco mais cheio já, a água está sendo um pouco drenada agora nesse momento pelos bueiros, mas ainda assim continua bem alagado e dificultando o trânsito aqui no local. Quem precisa passar por aqui, né, quem se arrisca, precisa passar bem devagar. Nesse momento não tem nenhum carro passando, mas olha, tem uma bicicleta passando aqui agora, já está bem um pouquinho mais seco aqui no meio, mas a gente já viu vários carros passando por aqui, inclusive uma senhora que relatou que passou aqui mais cedo porque ela precisava trabalhar. Ela até chegou a cair aqui na água, se machucou um pouquinho, mas ela falou que não tinha como fazer, né? Ela tinha que passar por aqui para poder chegar no terminal, para poder ir para o seu trabalho. O trânsito acaba sendo afetado, né? Porque quem se arrisca a passar por aqui precisa passar um pouquinho mais devagar, porque se a água atingir o motor, a gente sabe que pode, né, dar uma pane aí no veículo. E quem esteve aqui mais cedo foi a nossa repórter Kessia Neto, que preparou uma reportagem para poder mostrar alguns trechos aqui da região e você vai conferir agora. Olha só como estava a situação na entrada do bairro Cobilândia. Difícil, né? Passar pelo local só de ônibus ou veículos grandes. Mesmo assim, teve gente que decidiu se arriscar. Toda vez que chove, a situação é a mesma. A dona Lúcia, em dias de chuva, já sai de casa preparada. Eu moro na casa de esquina ali. A minha casa nós já gastamos muito com ela, aterramos, porque entrava água dentro de casa. E agora não entra dentro de casa, mas em compensação na rua é água no meio da bota. Há anos e anos que nós sofremos aqui em Cobilândia com essa situação e temos que trabalhar. Então a esperança é de dias melhores, né? De dias melhores. Estão fazendo aqui um trabalho, espero que isso funcione, porque o sofrimento é muito grande. Toda vez que chove, a região de Cobilândia é uma das mais afetadas em Vila Velha. Na rua Piracicaba, a situação também não era diferente. Água para todo lado. Luara até tentou chegar no trabalho, mas não conseguiu. E para não cair na água suja do alagamento, preferiu empurrar a bicicleta, mas acabou furando o pé. Tive que ir trabalhar na chuva, não pude trabalhar porque alagou lá. Por causa que os balões estão tudo cheio de água, não deu para poder passar direito. Para poder vir para cá também, para ir para casa, tá complicado, por causa dos buracos. Passa ônibus, passa carro, molha a gente todo. Já furei até o pé. E continuando, né? Essa babá entra no serviço às 7h30 da manhã, mas às 9h ela ainda estava no meio do caminho. Sim, desde as 7h30 da manhã estou aqui na rua esperando para passar, né? Porque aqui não tem condição de a gente passar. Porque tem muita água, não tem como passar porque é muito perigoso a gente pisar nessas águas. Aqui neste trecho da Avenida Luciano das Neves, a situação é ainda pior. O motorista precisa ter paciência para enfrentar o alagamento e também o trânsito na região. E chuva é sinônimo de atenção no trânsito. Quem precisou sair de casa na manhã desta terça-feira teve que exercer a paciência. Na rua Francelina Carneiro Setúbal, em Itapuã, o fluxo de veículos era grande. Um outro ponto que ficou complicado foi próximo ao terminal. Os motoristas de ônibus estão precisando dar longas voltas para ter acesso ao terminal. O trânsito no horário de pico deu um nó. Os carros passavam com dificuldade. Na descida da terceira ponte, o motorista teve que ter paciência. Mas o que mais chamou atenção foi o nível do canal na Avenida Carioca, quase transbordando. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia,
O Espírito Santo deve receber chuvas intensas e volumosas até esta quarta-feira. Pois é, vocês viram aí, né, que a situação para os moradores aqui de Vila Velha está um pouco complicada na hora de se locomover. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Bruno Passos mostrar aqui um pouquinho mais para a gente, ó. Do momento que a gente saiu do ao vivo, que rodou a matéria da Kessia, a água já deu um pouquinho mais, já abaixou um pouquinho mais aqui nessa região, aqui perto do terminal de Vila Velha. A situação está um pouquinho mais tranquila, o trânsito está ficando um pouco mais intenso aqui em alguns momentos, passando muitas bicicletas, motos, carros. Agora não, mas agora há pouco passou bastante veículo por aqui. Os ônibus, né, que saem aqui do terminal de Vila Velha também estão passando todos por aqui praticamente, então é bom tomar esse cuidado. E depois, daqui a pouco eu vou voltar para poder falar sobre o clima-tempo aqui em outro ponto da cidade. Mas agora a gente vai para um outro bairro aqui de Vila Velha, lá em Cobilândia, com a repórter Vanessa Calmon, que vai contar um pouquinho para a gente de como está a situação lá na região. E aí, minha amiga, me conta aí como é que está a situação para os moradores aí do bairro Cobilândia. Nada fácil, viu, meu amigo Matheus? Boa tarde para você, boa tarde também para quem está aí no estúdio, para a galera que nos acompanha de casa. O que acontece, gente? A gente está aqui em Cobilândia, a situação, como a nossa repórter Kessia Neto, né, já disse agora na matéria, realmente é uma situação que se repete, toda vez que chove é isso aqui que acontece, ó. Aqui eu estou no cruzamento entre a 7ª Avenida e a 2ª Avenida no bairro Cobilândia. O que a gente pode perceber é que mal choveu, já encheu aqui todo esse local. Agora, uma coisa interessante também, só para vocês terem uma noção, tá vendo ali, ó, entre aqueles dois pedaços de madeira, né, que tá com a pontinha amarela? Pois é, ali, gente, tem um valão, tá? É porque não dá para perceber de fato onde ele começa, onde ele termina, né, onde é valão, onde é calçada, porque a água tomou conta de tudo. Mas ali tem um valão. Esse mesmo valão, inclusive, corta aqui a 7ª Avenida também. E o que acontece é o seguinte, os moradores e os comerciantes que acabam sendo prejudicados por essa situação dos alagamentos aqui em Cobilândia. A gente percebe, inclusive, que essa região aqui, gente, é uma região que tem bastante comércio, tá? Tem várias oficinas, tem algumas lojas. Ali, ó, o Rony tá mostrando para vocês agora que tem uma oficina, inclusive. Tem moradores que moram, né, tanto na 7ª Avenida quanto na 2ª Avenida. A gente percebe agora, nesse momento, que um carro, inclusive, está tentando passar. Está até dando para passar, mas os veículos passam com dificuldade e é importante estar atento também. E aqui desse outro lado, inclusive, gente, tem, sabe o quê? Uma padaria. O dono da padaria está aqui, ó. Tem padaria aqui há 25 anos, né? Como é que é essa situação aí quando chove? Toda vez é isso aí que vocês estão vendo. Alaga e tome prejuízo, os impostos estão chegando, as contas estão chegando. A semana passada já tomou uma pancada aí de 4 dias com isso aqui cheio, com as chuvas, tentando se recuperar, e agora vem mais essa chuva de novo e alagou tudo de novo. Vamos ver aí o que vai acontecer aí para frente. Essas obras que eles estão fazendo lá em cima, isso vai dar certo, né? Porque até agora a gente não pode nem criticar as obras, porque não deu tempo de fazer elas ainda. Aí, quando fazer e der certo, se Deus quiser, vai dar certo e vai acabar um pouco isso aqui, esses prejuízos da gente. Todo ano tem esses prejuízos. É um desabafo aqui do comerciante, né, gente? Inclusive a gente percebe aqui, nessa estrutura de ferro que vocês colocaram, foi para tentar impedir um pouquinho da água entrar aqui. Isso aqui é mais porque passa os caminhões, passa os carros, os ônibus, aí vem aquela onda, aí para evitar de ir lá para dentro tudo, aquela onda toda, ela bate aqui, volta e só entra um pouco, entendeu? E para roubo, né? Foi mais feito para roubo e agora está servindo mais para proteger a água do que para roubo. São dois problemas, o problema dos alagamentos e o problema da insegurança. Não está fácil mesmo para os comerciantes e moradores aqui de Cobilândia não, viu, gente? Agora, inclusive, a gente tem uma nota da Prefeitura de Vila Velha, tá? Que diz que choveu mais ou menos aqui no município de Vila Velha cerca de 66 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. E foram 5 ocorrências que foram registradas pela Defesa Civil do município, a maioria delas em relação a pontos de alagamento como esse que vocês estão vendo aqui em Cobilândia, e também foram registrados em outros bairros aqui do município. Vila Velha foi, de fato, o município mais castigado, mais uma vez, por essas chuvas que caíram nas últimas 24 horas, mas outras regiões do Espírito Santo também foram afetadas, tá? Não choveu só aqui em Vila Velha, não, choveu em toda a Grande Vitória e choveu também no interior do estado. A gente separou algumas imagens e fez uma matéria que você acompanha agora. Os estragos provocados pela chuva começaram na madrugada. Em Vitória, por volta das 3 da manhã, esse muro desabou na beira do asfalto,
Ele fica na região conhecida como Volta do Rabaioli, em Santo Antônio. Já em Maracanã, Cariacica, os moradores precisaram enfrentar a água no joelho. Em Vila Velha, muita água em Aribiri e Cobilândia. Transtornos também no interior do estado. Após a chuva intensa, o nível do Rio Castelo subiu e deixou o município em alerta para os alagamentos. A S-379, estrada que liga o município a Muniz Freire, ficou totalmente interditada depois que parte do asfalto cedeu na altura da Serra de São Cristóvão. Os moradores também registraram o nível do rio Benevide, em Alfredo Chaves, e subiu bastante. Pois é, né? A chuva castigando aí vários municípios do Espírito Santo. Agora aqui na Grande Vitória, né, a gente viu que tiveram pontos de alagamento em Vila Velha, mas que a chuva também foi registrada em outros municípios, inclusive no município de Vitória. E por lá, gente, como vocês viram aí na matéria, inclusive, um muro cedeu, né, na Volta do Rabaioli, lá na Avenida Santo Antônio, em Vitória. E esse muro, que saiu levando parte da estrutura, né, a preocupação ali de todo mundo é que ele continue cedendo, porque bem perto desse muro, a gente tem imagens, tem um ponto de ônibus e também um poste ali de iluminação. Inclusive, pela manhã, né, equipes da Prefeitura de Vitória estiveram lá, já cercaram o local e também uma equipe da Excelsior esteve no local justamente por essa preocupação em relação ao poste, né? A gente vê que é uma situação muito complicada ali que aconteceu em Vitória. A gente espera que esse problema se resolva sem que esse muro ceda ainda mais. E outro problema que também foi registrado, gente, que muita gente mandou imagens pra gente, fotos, vídeos, foi porque hoje pela manhã, bem cedinho, entre umas 7h30 e 8 horas da manhã, o trânsito ficou completamente parado, tá? Na descida da Terceira Ponte, sentido Vila Velha. Os motoristas que foram, né, que tiveram que trabalhar em Vila Velha ou que moram em Vila Velha, enfim, que estavam chegando em Vila Velha nesse horário, encontraram um trânsito completamente parado. Disseram que estava muito congestionado, demoraram cerca de 20 a 30 minutos a mais para chegarem, né, nos seus locais de destino. Então esse foi mais um problema que foi causado aí pelos transtornos provocados pela chuva. Bruna, Georgia, aqui como vocês veem agora nesse momento, só para a gente mostrar mais uma vez, eu estou aqui em Cobilândia, cruzamento da 7ª Avenida com a 2ª Avenida, e a situação que vocês veem é essa. É uma situação já que é enfrentada, né, pelos moradores e comerciantes há muitos anos e que eles esperam que com essas obras de macrodrenagem que estão sendo feitas pelo governo do estado, que elas de fato consigam resolver esse problema. Não tem como, né, gente? Ninguém merece isso aqui, ó. Choveu, é isso aí, alaga tudo. Bruna, George. Na verdade a região já estava muito castigada, porque na semana passada já estava tudo bem cheio, né? Valão, os bueiros, e aí choveu essa madrugada inteira, praticamente foi caindo chuva. O resultado não tem como ser diferente. Tá aí, ó, região de Cobilândia, que é sempre a mais afetada lá em Vila Velha, embaixo d'água novamente. Vanessa? Desde que eu me entendo por gente, Cobilândia é assim, né? Toda vez que chove, gente, será que ninguém vai dar uma solução para isso? Né? Entra prefeito, sai prefeito, é sempre a mesma promessa e nada é resolvido. Promessa, será que a estação de bombeamento está funcionando? Não, se tiver, não está dando jeito, né? Tem que botar outras estações, porque não dá para entender uma situação assim em Cobilândia. E a gente vê que nas outras regiões, onde o Matheus estava, por exemplo, sempre alaga, mas a água vai dando uma hora que a água baixa. Aí é tenso, cara. Espera até o sol, a água em Cobilândia espera até o sol. Demora e mesmo demais. assim não funciona. Tem que ver isso aí. Vanessa, obrigada, tá? Pelas informações. Olha só, vamos chamar a Suzy de volta aqui para conversar com a gente, porque ela tem novas informações sobre a prisão do suspeito de matar 5 pessoas na chacina do bairro Darli Santos, em Vila Velha. Suzy, a gente já falou aqui da frieza desse assassino. Você está aí com um delegado que investigou esse caso. O que ele tem a dizer para a gente, hein? Voltamos com você. Ei, George, ei, Bruno, estou sim aqui com o delegado Tarek Suk, que investigou isso desde sábado. Ele, a equipe, inclusive pessoas que estavam de férias, policiais de férias, integraram aí essa força para poder colocar na cadeia o autor dessa chacina, né? Que além de 5, baleou outros 4. Delegado, eles estão comentando lá no estúdio a frieza, né? A crueldade desse rapaz de 25 anos que cometeu essa chacina. Ele fez sozinho, há um mandante. Como é que estão as investigações a partir da prisão dele? Nenhuma linha de investigação é descartada. Nós levamos em consideração todas as linhas de investigação, mas ele mesmo revelou para a nossa equipe que ele atuou sozinho.
pelo fato dele ter invadido um terreno e invadiram o terreno que ele havia já invadido anteriormente. Os alvos dele eram 3 indivíduos, principalmente 3, dentre eles uma vítima que foi executada, 2 sobreviventes e um que foi executado, que foi o José Vulgo Mosquito. Ele alegou que eles invadiram seu terreno, por isso ele foi no dia apenas verificar como estava seu terreno e passou e viu que estava acontecendo um churrasco. E os 3 rivais deles estavam ali fazendo esse churrasco. Então foi um crime de ocasião? Foi planejado? Não. A gente acredita que ele planejou todo esse crime porque ele já estava andando armado e monitorando aquele bairro. Ele fazia um serviço de aplicativo, prestava um serviço de aplicativo e ele resolveu passar pelo seu terreno para verificar que não era o imóvel onde estava acontecendo o churrasco, era o imóvel que ficava na parte de trás e armado, portanto, já prevendo que poderia encontrar esses indivíduos. E passou e resolveu praticar essa atitude insana de abrir fogo contra várias pessoas. Agora, delegado, uma outra informação é de que ele tentou criar um álibi que não teve muito jeito. A polícia praticamente quebrou esse álibi dele, que foi dizer que o carro foi roubado, que ele foi sequestrado. Como é que foi isso? Logo após o crime, a DHPP Vila Velha esteve no local do homicídio. Nós já descobrimos naquele momento que foi um veículo Etios preto, descobrimos qual que era algumas letras, alguns numerais da placa, por isso iniciaram as diligências, conseguimos as imagens e já identificamos que era esse indivíduo, porque nós já o conhecíamos anteriormente, ele já era um conhecido criminoso da nossa delegacia. Nós cumprimos uma mandado de busca e apreensão em sua residência no dia 18 de dezembro de 2020. Por isso ele já era conhecido, nós nessa ocasião prendemos ele com munições. E nós já sabíamos que era esse criminoso. E nós percebemos que ele estava tentando fazer um boletim de ocorrência com as informações falsas, alegando que tinha sido sequestrado às 15 horas. O homicídio foi às 17h15 aproximadamente. Ele alegou que às 15 horas foi sequestrado, colocado no porta-mala por 3 indivíduos. Eles ainda roubaram 10 mil reais. Ele foi sequestrado no bairro, segundo eles, Zumbi dos Palmares, e foi libertado juntamente com o veículo na leste-oeste. Portanto, ele criou esse álibi que não se confirmou, até porque nós já sabíamos que era ele pelas imagens e pelo veículo que nós já conseguimos identificar. Agora, impressiona o que ele fala sobre a professora de inglês, né? Até a frieza com que ele comenta como ela foi executada. Exatamente. Esse é um assassino frio que abriu fogo de maneira insana contra diversas pessoas. Ele alega que os alvos principais eram 3. Porém, como esses indivíduos corriam muito de um lado para o outro, ele, mesmo fazendo mira, acabou acertando as outras pessoas. E ele se lamentou que, infelizmente, acertou, né, a professora, que inclusive já fez serviço de aplicativo, já prestou serviço de aplicativo para essa pessoa, pretendia fazer aulas de inglês com ela, mas, mesmo assim, infelizmente, a acertou, mas falou de maneira muito calma, tranquila, não esboçou qualquer sentimento. O que o senhor acha desse tipo de crime, delegado? Ele tentou ficar, digamos assim, ele tentou passar despercebido, mas em menos de 48 horas você já tinha identificado e praticamente prenderam esse autor dessa chacina. No mesmo dia do fato, a DHPP Vila Velha já se deslocou para o local, inclusive os policiais que estavam de férias se voluntariaram a ir ao local para nós elucidarmos o fato. De maneira incessante, passamos a noite inteira do sábado procurando informações, testemunhas, vídeos, domingo inteiro da mesma maneira. Após nós descobrirmos que identificarmos esse criminoso e o veículo, começou uma caçada que resultou na prisão desse criminoso. Nós fizemos uma campana, descobrimos que ele estava no bairro 1º de Maio, montamos uma campana com a equipe de policiais da DHPP Vila Velha. Lá, nós fomos num carro completamente sulfilmado, descaracterizado, mas no lugar de intenso tráfico de drogas, muito perigoso para os policiais, para nós estarmos naquele local fazendo uma campana, com risco de sofrermos ataques dos narcotraficantes, porque nós não sabíamos se esse indivíduo estava no interior ou fora da residência. Por isso, nós mantivemos a campana e percebemos que ele veio da rua em direção à sua residência. A hora que ele ia adentrar na residência, ele percebeu que havia algo diferente na rua, desconfiou do veículo e fugiu para dentro da residência.
e nesse mesmo momento os policiais desembarcaram da viatura e já fizeram o cerco. Pois é, vocês têm alguma pergunta aí no estúdio, pessoal, aqui para o delegado? Sim, Suzy. É claro que foi uma ação intempestiva aí, sem pensar, não é, do assassino mesmo, mas já havia, sim, alguma ameaça anterior a essas pessoas? A polícia investigou isso? Se teve alguma ameaça antes? Delegado, o George está perguntando o seguinte: antes desse crime acontecer, já havia algum tipo de ameaça do Saulo a essas 3 pessoas que viraram alvo dele? Já havia uma rivalidade entre esses indivíduos. Eles já haviam discutido, segundo o próprio executor, com relação a esse terreno que ele havia se apropriado. Então já havia uma animosidade. Portanto, ele foi até o local armado com o objetivo de verificar o seu terreno e também, caso encontrasse esses indivíduos, que foi o que ocorreu, ele iria executar todos e acabou que executou só uma vítima que ele pretendia e outras 2 escaparam. Infelizmente, vários inocentes morreram. Quais foram as autuações que ele vai receber aí por conta dessa chacina? Ele vai responder pelo 5º homicídio consumado, 4 homicídios tentados, além disso, por porte de arma de fogo, de munição e ainda por falsa comunicação de crime. Agora, da cadeia, ele não sai tão fácil. A gente espera que ele envelheça lá na cadeia. Gente, o delegado também nos informou que nesse dia o Saulo também ameaçou algumas pessoas. O delegado tem imagens, a gente vai subir daqui a pouco ali no escritório dele, vamos mostrar, vamos pegar essas imagens daqui a pouco, George e Bruna. Eu volto junto com o delegado para a gente mostrar essas imagens daí, das ameaças, porque não foi só a chacina. Logo depois que ele saiu, né, delegado? Ele ameaçou várias pessoas ali no local, não é isso? Ele saiu, após executar várias pessoas, ele saiu andando calmamente, não correu em nenhum momento, passou embaixo das câmeras de vídeo monitoramento que haviam próximas do local e ameaçou diversos moradores, falando que caso essas câmeras fossem reveladas, ele iria voltar para assassinar todo mundo. Pois é, galera. Então nós ficamos por enquanto por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre essa chacina e que acabou com a prisão do autor. George, Bruna. Detalhes horripilantes, né, desse caso, gente. Um absurdo total, muitos inocentes mortos. Bom que esse homem agora está na cadeia, né? Suzy, até daqui a pouquinho então. Olha, gente, de novo teve bomba encontrada em poder dos traficantes. De novo, né? Dessa vez o artefato estava numa casa que já é conhecida como sendo base de traficantes do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. A bomba caseira foi encontrada no quintal dessa residência, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. A Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima e foi até o local. Os militares do Esquadrão Antibombas do BME foram acionados. A rua Otávio Carneiro, principal do bairro, foi isolada. A ruela lateral também foi interditada. Moradores foram orientados a não saírem das casas. O artefato foi detonado dentro da residência para evitar acidentes. O explosivo caseiro tem um alto poder de destruição. Um artefato desse, com essa dimensão, pode arrancar um braço, uma perna, mas geralmente ele não vai explodir tão próximo de uma pessoa. O risco maior é que eles costumam colocar prego, parafuso, esfera nesse tipo de artefato, que é o caso desse aqui. E aí quando ele explode, esses pedaços de metal, eles se tornam projéteis, como se fossem projetos de arma de fogo mesmo. E aí ele atinge pessoas de maneira aleatória. Dentro da residência, ainda foram apreendidos 2 submetralhadoras caseiras, munição e soco inglês. O suspeito conseguiu fugir. Demos voz de prisão a ele, ele desobedeceu a ordem, adentrou dentro de uma viela no beco e a gente conseguiu chegar próximo a ele e ele dispensou tanto a submetralhadora e um artefato e pulou o muro e diversas casas. Ainda de acordo com a guarda, o suspeito é um desses 3 que aparece na imagem em Vila Batista, próximo à entrada do Beco da Morte. Ele está segurando uma das armas apreendidas. Segundo a Polícia Militar e a Guarda Municipal aqui de Vila Velha, existe uma guerra entre traficantes rivais, aqui de Ilha das Flores com Vila Batista. E na última semana, essa guerra foi intensificada devido ao assassinato de um traficante conhecido como Cotinha. Mataram ele semana passada, então eles estão em guerra entre um bairro contra o outro, né? Eles estão querendo vingar a morte desse Cotinha.
Além das armas, os criminosos estão usando cada vez mais essas bombas caseiras durante os ataques. Aqui é um local de intenso tráfico de droga, onde há disputa de tráfico, e eles costumam utilizar esse tipo de artefato para poder atacar grupos rivais. Porém, tem esse ponto que é extremamente negativo, que é a destruição de forma aleatória. Os projéteis vão para todos os lados. É um perigo danado, né? E olha, um crime que silenciou a igreja. Gente, um sino de mais de 200 anos foi roubado de um templo, uma igreja católica que fica em Manguinhos, na Serra. Vamos ver. O sino ficava na igreja de Santana, em Manguinhos, na Serra, e foi levado pelos bandidos. A peça de bronze foi fabricada em Portugal em 1800 e foi doada por um casal morador do bairro como pagamento de uma promessa. O roubo pegou todo mundo de surpresa. Nas redes sociais, a comunidade se mobilizou. Muitas mensagens foram compartilhadas para tentar encontrar o sino. O líder comunitário explica que a peça tem grande valor histórico e sentimental. Hoje a gente teve uma notícia muito triste, que foi o furto do nosso sino da igreja de Nossa Senhora de Santana, que tem para nossa comunidade um cunho sentimental muito forte, né? Da forma que foi adquirido. A gente não tem ainda muitas informações sobre como se procedeu o furto, mas estamos aí numa corrente nas redes sociais, já fizemos o boletim de ocorrência junto aos órgãos de segurança, a gente pede muito empenho a deles para a gente tentar recuperar isso. E a gente está numa mobilização nas redes sociais para tentar mobilizar a sociedade e a gente tentar achar esse sino, que para a comunidade é muito importante. E não é toda hora que a gente vê um sino por aí, né? Então, se você tiver alguma pista, ligue para a polícia. Bem, o responsável pela igreja registrou um boletim de ocorrência e a polícia já está apurando esse caso. O pedido é que, para quem souber de alguma informação, que ajude nesse trabalho, né? Entre em contato aí com o Disque Denúncia 181. Olha, vamos voltar a falar da prisão do suspeito de ser o autor da chacina que resultou na morte de 5 pessoas em Vila Velha. O suspeito confessou que queria atirar nas pessoas que invadiram o terreno que ele havia invadido. As outras pessoas foram baleadas porque se mexeram. O homem é um velho conhecido da polícia e chegou a forjar um boletim de ocorrência para criar um álibi. Ele também alegou que queria fazer um curso de inglês com a professora que morreu ao buscar o filho no local. Saulo da Silva Abner, de 25 anos, foi preso na tarde de ontem no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Prisão que aconteceu menos de 48 horas após a chacina. Saulo, segundo o delegado Tarek Suki, tentou fugir assim que identificou a presença dos policiais na rua. Pulou vários muros e entrou em diversas casas. Foram 4 horas de busca e, por fim, não teve jeito. Foi encontrado. Quando nós analisamos as imagens, de pronto nós já identificamos o veículo e o assassino. Até porque esse assassino é um velho conhecido da nossa delegacia. No dia 18 de dezembro de 2020, cumprimos um mandado de busca e apreensão em sua residência. Com ele apreendemos diversas munições. Portanto, começamos a caça desse criminoso. Já na segunda-feira, pela manhã, obtivemos informações de alguns endereços que ele estava, rodamos diversos municípios à procura desse criminoso e obtivemos a informação aproximadamente às 13 horas de que esse criminoso estava no bairro 1º de Maio. Inclusive, o bairro esse que a DHPP cumpriu o mandado de busca e apreensão em seu desfavor. A equipe da DHPP Vila Velha, então, montou uma campana próxima ao local onde ele residia, onde ele estava escondido, local de intenso tráfico de drogas, muito perigoso para os policiais fazerem a campana. Inclusive, havia um temor de uma troca de tiro com narcotraficantes e percebemos, após algumas horas de campana, que ele veio andando para adentrar em sua residência. Ele olhou para o veículo descaracterizado da Polícia Civil da DHPP Vila Velha, uma equipe da DHPP adentrou na residência e a outra fez os fundos. A DHPP Vila Velha, desse modo, acionou a Guarda Municipal de Vila Velha, cercamos todo o quarteirão, após aproximadamente umas 4 horas de revista em todo o quarteirão, obtivemos a informação de que esse criminoso estava em cima de uma mercearia escondido numa residência. Fomos ao local e conseguimos capturá-lo do interior de um armário dentro dessa residência. Saulo prestou depoimento na DHPP, confessou o crime e confirmou que a motivação seria a posse de um terreno que ele invadiu e que depois foi invadido. Ele alegou que aquele terreno não era de uma imobiliária que havia
falido, por isso não era de ninguém, na cabeça dele o imóvel não era de ninguém, ele resolveu invadir aquele imóvel. Ele invadiu um terreno no bairro Darli Santos e ele foi ao local ver como estava o seu lote. E ele já sabia que esses indivíduos estavam invadindo o seu lote, 3 indivíduos, 3 alvos. E quando ele foi olhar o lote ele passou na frente do churrasco e percebeu que os 3 indivíduos que invadiram o seu lote estavam fazendo um churrasco. Naquele momento, ele resolveu executar as pessoas e praticou aquela atitude insana, abrindo fogo. De acordo com o delegado Tarek Suk, o Saulo confessou o crime e disse que a motivação realmente foi por um terreno. Terreno esse que ele teria invadido e que foi invadido por 3 pessoas, justamente a que estavam participando desse churrasco no sábado. Ele então não teve dúvidas, voltou para executar os 3 e alegou que as outras vítimas que acabaram entrando aí, foram atingidas pelos disparos, estavam no local. E como as vítimas que ele queria se movimentaram, acabou acertando muitas outras pessoas. Com relação à professora Eliane, ele disse que até gostava dela, que ia fazer um curso de inglês com a mulher, mas ela acabou sendo atingida porque foi buscar uma criança que estava no local na hora da execução. Ele falou que conhecia a senhora que faleceu, falou que já fez diversas corridas de Uber com ela, que tinha intenção, inclusive, que ela era uma professora, tinha intenção, inclusive, de estudar inglês com essa professora, mas ele falou que, infelizmente, pegou, sem remorso nenhum, saiu caminhando e montou esse álibi. Depois de passar a noite na DHPP, Saulo foi levado hoje de manhã ao DML para fazer exame de corpo de delito e, logo após, foi encaminhado ao presídio. No local, ele preferiu o silêncio ao ser indagado pelo crime tão cruel e violento. O que você tirou no pessoal? Eram todos eles que faziam parte daquela situação? Hein, Saulo? Todos eles tinham bronca? O alvo deles seriam 3 pessoas, inclusive um pedreiro de 30 anos que sobreviveu aos 3 tiros que levou. A vítima esteve ontem na DHPP prestando depoimento e contando os momentos de terror que viveu. Chegou uma pessoa do nada atirando para todo mundo, onde ia acertando os inocentes, trabalhadores, pessoas honestas. Ficou na entrada do terreno e saiu simplesmente disparando, sem alvo, sem objetivo nenhum. Só pensei em correr. O crime começou a ser desvendado depois que a polícia teve informação da placa do carro. Com esse dado, os policiais checaram na muralha eletrônica e confirmaram as vezes que o veículo dirigido por Saulo entrou e saiu do bairro e quanto tempo ficou lá. Percebemos que esse indivíduo ficou por aproximadamente 30 minutos no bairro. Saulo ainda tentou forjar o roubo do veículo, registrando um boletim online falso, relatando até sequestro, mas não adiantou. Nesse boletim de ocorrência, ele cria um álibi e ele alega que às 15 horas do sábado, ele foi sequestrado e roubado. E de 3 indivíduos o sequestraram, colocaram no porta-mala, roubaram 10 mil reais que ele possuía, rodaram com ele por aproximadamente 3 horas e depois o abandonaram. Segundo o secretário, pelas vezes que foi detido e pelas passagens que tem, Saulo nem deveria estar solto. Indivíduo que usou cocaína, indivíduo que já foi preso pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, posse de munição e Lei Maria da Penha. Indivíduo que era para estar preso, está solto, cometendo os mesmos crimes que sempre cometeu na sua ficha de criminalidade. E agora resta saber quanto tempo que ele vai continuar preso, porque ainda tem isso, né? Ele foi pego agora e agora tem que saber quanto tempo que de fato ele vai ficar preso, porque é um perigo, é um risco a toda a sociedade. Tá aí, ó, Saulo, 25 anos, ainda tem informação de que ele teria consumido drogas antes de praticar esse crime, né? Cocaína, usou cocaína, quer dizer, estava muito doido, né, quando fez isso, mas não demonstrou nenhum arrependimento depois que confessou aí esse crime, matando um monte de gente inocente. Olha só, daqui a pouquinho a Suzy vai voltar nesse assunto que ela continua lá na DHPP, tá? Vamos seguir com o TN1, gente, porque o Matheus Andreata tá lá em Vila Velha e agora vai trazer pra gente a previsão do tempo. É o que todo mundo quer saber, né? Matheus, você tá aí, pelo que eu tô vendo, no Convento da Penha, né? Tem bastante nuvem, o céu tá branquinho aí atrás de você, meu amigo.
Pois é, Bruna, a gente está aqui no Convento da Penha com essa paisagem maravilhosa de Vitória e Vila Velha para poder trazer o clima-tempo aí para o pessoal de casa. E já tem um alerta de temporal para essa semana aqui no Espírito Santo. O Instituto de Meteorologia e a Marinha do Brasil chamam a atenção para a ressaca do mar com ondas de até 3,5 metros de altura. Riscos de alagamento e deslizamento de terras em 44 cidades capixabas. Esse alerta está valendo também até a próxima quinta-feira. O temporal pode chegar a 100 milímetros por dia e os ventos até 100 quilômetros por hora. A chuva cai de norte a sul aqui no estado. Em casos de perigo, é claro, você deve procurar entrar em contato, com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo Corpo de Bombeiros no número 193. Então é bom a gente ficar atento aí até a próxima quinta-feira, porque tem esse alerta de temporal aqui em várias cidades aqui do nosso estado. E eu vou deixar vocês aí de volta para o estúdio com essa paisagem maravilhosa aqui de Vitória, para vocês contemplarem um pouquinho aí, porque a terça-feira por aqui de plantão está finalizada com um grande sucesso. É, né? Que imagem bonita, mesmo nublada, mesmo essa imagem assim, daí é sempre linda, né? E que diferença do trânsito ali na ponte para hoje de manhã, né? Que tava um caos, estava tudo parado, agora está fluindo aí, gente. Imagens ao vivo da nossa capital. Obrigada, Matheus. Valeu, Matheus. Olha, já vamos chamar então a Suzy Fari, que continua com o delegado, que apurou o caso lá do rapaz que cometeu a chacina em Vila Velha e traz imagens que mostram o suspeito no bairro. É isso, Suzy? Isso mesmo, a gente prometeu, cumpriu. Estamos aqui na sala do delegado Tarek Suki, ele está sentadinho aqui, ó, e na nossa frente as imagens que ele vai mostrar e explicar agora, George, para a gente. Delegado, vamos começar por esse vídeo aí. O que ele mostra? O criminoso ele estava monitorando já. Pode dar o play ali. Estava monitorando as vítimas e passa com o veículo por embaixo de uma câmera, próxima do local do crime. Ele passa por esse local, estaciona o veículo e já volta caminhando. Vamos mudar agora o take para vocês continuarem acompanhando. Ele já volta caminhando, passa debaixo dessa câmera, já estacionou o veículo na rua de trás, passou e foi em direção às suas vítimas. Ele já está com a arma ali na mão? Ele tá com a arma na cintura, não está com a arma na mão. Essa é uma outra imagem, fica mais próximo ainda do local do crime. Ele passa por essa rua, vira... ele vem lá no canto, passa por essa rua, vira à esquerda e chega ao local onde estava ocorrendo o churrasco. Você pode adiantar só um pouquinho para as pessoas verem que ele está lá no... Ele vem ajeitando, a cintura. Possivelmente o armamento. Ele estacionou longe, né, delegado? Estacionou longe e vem andando calmamente. Ele tinha consumido droga nessa hora? Ele alegou que havia consumido cocaína antes de praticar esse crime bárbaro. Agora essa imagem que o senhor vai mostrar pra gente, ela fala o quê? Agora a próxima imagem mostra ele já em fuga, retornando do assassinato, calmamente, e nessa ocasião ele passa ameaçando as pessoas. Que é essa imagem que a gente vai ver. Que é essa imagem que a gente vai ver aqui. Ele passa calmamente ameaçando as pessoas. Isso depois ele já teve? Ele passa aqui, voltando já do crime, depois de vários assassinatos, andando calmamente e aponta para moradores, ameaçando todos que estão no local. Agora ele aponta e continua caminhando. É nessa hora aí, delegado, que ele aponta. O senhor pode voltar só um pouquinho, por favor? É nesse momento que ele faz sinal, que ele ameaça as pessoas? Ele aponta as pessoas que estão na rua. Ele aponta para as pessoas e ameaça voltar para executar todos. Que cederem essas imagens. Que cederem as imagens, que colaborarem com a polícia. Mas, felizmente, esse criminoso foi preso e não vai sair tão cedo da cadeia. Assim a gente espera. Agora, delegado, só mais uma coisa. Ele faz tudo isso, ele cria um álibi falso e aí não tem nem como ele sustentar o álibi diante dessas imagens. As imagens são reveladoras, nós já o conhecemos. Anteriormente já havíamos o prendido, cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, no bairro que ele foi preso, 1º de maio. Então, a placa também colaborou para nós chegarmos até ele, diversas testemunhas também que presenciaram o fato. Então, não há como ele escapar
dessa prisão, né? E a gente espera que ele seja condenado e fique muitos anos preso. Pois é, gente, ao vivo é desse jeito. A gente entra na sala do delegado, invade aqui, ele continua explicando para a gente tudo o que aconteceu e a gente parabeniza não apenas a equipe aqui de Vila Velha, que em menos de 48 horas conseguiu identificar e prender o autor dessa chacina, como também os policiais lá de Conceição da Barra, que se voluntariaram, que entraram também nas investigações para prender os assassinos daquelas 2 crianças, ambos os crimes que aconteceram no sábado, um de madrugada, o outro no final da tarde. Todos os 2 estão elucidados, os criminosos, a maioria, esse no caso já está preso, de Conceição da Barra, falta prender ainda 2 pessoas, enfim. Parabéns para essas equipes aí policiais que se empenharam e conseguiram elucidar os casos tão rapidamente. É com você aí no estúdio, George Bruna. Suzy, essa invasão aí é uma invasão positiva, né? Para a gente mostrar realmente o que aconteceu. Parabéns aí também pelo seu trabalho, sempre impecável. Obrigado, Suzy, pelas informações. Parabéns também a toda a equipe e ao delegado também. Obrigada, Suzy. Olha, gente, R$15 mil. Esse foi o prejuízo de uma comerciante de Vila Velha depois que bandidos invadiram a loja dela. Veja só como é que ficou o estabelecimento. Tudo foi revirado e das araras quase nada sobrou. Os criminosos arrombaram o cadeado e entraram pelos fundos da loja. Mais de 50 conjuntos de biquínis foram levados e até a fábrica, onde as peças são confeccionadas, foi invadida. Isso aconteceu no último fim de semana, mas o crime só foi percebido quando a equipe chegou para trabalhar ontem. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de emprego, porque o Cine de Vitória está com 118 vagas, tá? Lavador de automóveis, carpinteiro, cozinheiro de restaurante. Entra lá no site trabalhavix.vitoria.es.gov.br. De Vitória a gente vai para a Serra, porque o Cine do município tem mais de 200 oportunidades, tá? São chances para pintor, mecânico de motos, armador de ferro. Entra lá em maisemprego.serra.es.gov.br para você conferir todas as vagas e os detalhes também. Agora, gente, olha só esse acidente. O motorista seguia pela ES 456 em Coqueiral de Aracruz, quando perdeu o controle da direção e bateu em uma tampa de bueiro à beira da rodovia. 5 pessoas estavam no veículo. Com o impacto, a gente vê que uma das vítimas atinge o para-brisa que se solta. Outras vítimas saem correndo, inclusive uma mulher com uma criança no colo, quase foi atropelada ao sair desesperada do veículo. De acordo com a Polícia Militar, o condutor não possuía carteira de motorista e dos 5 ocupantes, 4 ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de São Camilo, em Aracruz. Imagem impressionante, hein, gente? Que acidente é esse? Olha só, agora a gente fala da polêmica da proibição dos remédios de emagrecer. Nessa semana aí surgiu essa polêmica. 4 medicamentos tiveram a produção e a venda proibidas aqui no Brasil. Para alguns especialistas, os remédios são importantes para o controle da obesidade em pacientes de risco. Pois é, nós vamos conhecer a história da Nayara. A influenciadora digital sempre brigou com a balança desde nova. E olha só, aos 16 anos chegou a pesar 130 quilos. Mas fez uma cirurgia e agora compartilha a experiência dela para ajudar outras pessoas. Bariátrica há 11 anos, Nayara conta que a obesidade vem de um histórico familiar. Com ela não foi diferente. Aos 16 anos de idade, chegou a pesar 130 quilos. Desde novinha, eu não me lembro de ter sido magra, né? Tem fotos do aniversário com 4 anos que eu tava magra, mas depois já comecei a engordar. Então eu era aquela que, por exemplo, na escola, quando fazia um time queimada, escolhia time, eu era a última a ser escolhida, porque eu era mais pesada, que corria mais devagar. Então eu sofri muito esses traumas da obesidade e eu achava estranho. Porque eu não comia tanto mais do que as pessoas que estavam do meu lado e eu fazia atividade física e o meu corpo reagia de uma forma diferente. Nas redes sociais, ela compartilha sua experiência de vida após a cirurgia bariátrica com mais de 100 mil seguidores. Antes de ir para o procedimento da cirurgia bariátrica, ela já havia tentado de tudo, inclusive remédios para o emagrecimento, mas eles não tiveram os efeitos que ela esperava. Eu chegava a emagrecer, eu já emagreci várias vezes, 5, 8, 10 quilos e eu sempre voltava a engordar. Porque eu não conseguia entender também essa mudança de vida.
né, essa mudança de hábito num geral, assim. E eu voltava a engordar, não era suficiente. Por mais que eu tomasse coisas, que eu fizesse, não era suficiente a ponto de me deixar saudável. Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei que permitia a produção, comercialização e consumo de 4 medicamentos para o emagrecimento. As substâncias já foram proibidas em outros países devido aos danos causados à saúde dos pacientes. Esse nutrólogo é contra a proibição das vendas. Segundo ele, muitos pacientes colhem resultados positivos com o uso desses medicamentos. São medicações que, quando indicadas, prescritas por profissionais especializados, elas são excelentes ferramentas para a abordagem desta doença, dessa epidemia que assola o mundo, chamada obesidade. Então, nessa suspensão, nós perdemos possibilidade de prescrever esses medicamentos a quem de fato precisava. Ele conta que, em consulta, muitos pacientes estão preocupados apenas com a medicação, mas eles também precisam pensar em outros cuidados. Toda medicação para o tratamento da obesidade, elas são coadjuvantes ao exercício físico e à dieta. Nessa ordem, nós precisamos primeiro de exercício, segundo de dieta e terceiro, quando há indicação, de medicações. E qual medicação que a ser prescrita vai depender da queixa clínica do paciente, do histórico clínico do paciente e do grau dessa obesidade. Hoje a Nayara se olha no espelho e se sente muito mais bonita, saudável e disposta com a vida, do jeitinho que ela sempre sonhou. Mas para isso acontecer, ela precisou entender que as medicações e a cirurgia não mudariam em nada caso a sua rotina também não passasse por alterações. Eu prefiro ter a vida que eu tenho. Mudei meus hábitos, faço atividade física, reposição de vitamina. Foi uma segunda oportunidade de vida de verdade. Mas a vida que eu tinha de tomar remédio de altos e baixos, isso era uma coisa que eu não queria ter. Olha, gente, a cirurgia bariátrica é feita pelo SUS. O primeiro passo é buscar atendimento numa unidade básica de saúde mais próxima do seu bairro. Vamos para uma pausa, rapidinho, e na volta, matou a namorada porque queria mais dinheiro para beber. O suspeito se apresentou na delegacia. E tem vagas de emprego para auxiliar de barman, cuidador de pessoas idosas e padeiro. Aguarde para conferir. Está na cadeia o suspeito de matar a namorada a facadas em Linhares. A vítima foi morta no dia do aniversário. Alcimar Domingos, de 34 anos, se apresentou espontaneamente na delegacia da cidade e confessou o crime. Afirmou que matou a namorada porque queria mais dinheiro para comprar bebida alcoólica, mas ela se recusou a dar. Érica de Souza Prates, de 33 anos, foi morta no último dia 10, no bairro Interlagos. O casal havia saído para comemorar o aniversário da vítima. A discussão começou quando os dois voltaram para casa. Érica foi atingida na cabeça, braços e abdômen. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu após ficar internada por 2 dias em estado grave. Vítima e suspeito estavam juntos há cerca de 1 ano. Érica deixa 2 filhos e outros relacionamentos, uma menina de 13 anos e um menino de 6 anos. O suspeito foi encaminhado ao presídio e vai responder pelo crime de feminicídio. Mulher sai para encontro e desaparece. A família tenta encontrar Roseli Valiati, de 47 anos. Ela é de Cachoeiro de Itapemirim e está desaparecida há 2 dias. Segundo familiares, a última vez que a Roseli foi vista foi no último domingo. O carro dela foi encontrado fechado em um bairro de Cachoeiro. Dentro estavam o chinelo e a bolsa da vendedora. O celular dela está desligado. Roseli teria saído para encontrar um homem. O Cine de Vila Velha, gente, são mais de 200 oportunidades, tá? Ajudante de serralheiro, garçom, auxiliar de barman, jardineiro. Entra lá em vilavelha.es.gov.br/trabalho Vila Velha e você vai encontrar todos os detalhes, tá? Tem mais vagas na Agência do Trabalhador de Cariacica. Motorista, mecânico de refrigeração, costureira pilotista, motorista com CNHC. Confira lá no site cariacica.es.gov.br. Olha, o TN1 faz um rápido intervalo e na volta fala de empreendedorismo. Até já. TN1 de volta agora, 1 da tarde. E olha, gente, casas na mira de bandidos. O número de roubos e furtos aumentou em 14%. A maioria dos casos aconteceu em Vila Velha.
Esse jovem teve a casa invadida no início deste ano. Ele havia saído de casa com a família para passear. Quando retornaram, tiveram uma surpresa nada agradável. Levaram 2 notebooks, vários perfumes importados, calçados. Tinha calçado que estava na caixa ainda, nunca foram usados. Levaram tudo. O criminoso agiu sozinho e nem mesmo a câmera de vídeo monitoramento inibiu a ação. Ele passa pela casa, quando pula pela primeira vez e se assusta com o gato e volta. Depois, ele pula de novo, mas dessa vez determinado a cometer o crime. Ele arromba a janela da cozinha, invade a casa e faz uma limpa no local. Levou quase R$5 mil em pertences. Tanto eu quanto minha família, a gente não vê nenhum carro de polícia passando. A família desse jovem, infelizmente, foi mais uma das vítimas das ocorrências de furtos e roubos que aconteceram em 2021 no Espírito Santo. Mas eles resolveram reforçar a segurança na residência. Mas mesmo assim, toda vez que sai de casa, fica de olho nas câmeras de segurança pelo celular. Depois disso a gente colocou cerca elétrica e alarme, na casa. No Espírito Santo foram registrados aproximadamente 20 furtos e roubos a domicílios por dia. Na comparação entre setembro do ano passado e deste ano, o aumento é de quase 14%, o que corresponde a 82 casos a mais só em setembro deste ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Vila Velha é o município onde foi registrado o maior número de ocorrências. O último caso aconteceu em um prédio em Itapuã, Vila Velha, e você acompanhou aqui no TN. Os 2 rapazes se passam por moradores e conseguem subir pelo elevador do prédio. Até então estava indo tudo bem para eles, mas ao tentarem sair do condomínio, o porteiro não abriu a porta, porque já tinha sido avisado sobre a suspeita de furto no local. Eles estavam com uma chave de fenda, mochila e mala. Tentaram empurrar a porta, mas não conseguem. Um joga a mala e pula em seguida. O segurança consegue segurar o outro suspeito até a chegada da polícia. A mala ficou para trás com R$21 mil, $5 mil e €3 mil, além de 6 bolsas de grife e 245 peças de joias. Na Cidade Alta, em Vitória, a invasão aconteceu durante a madrugada do feriado. O bandido só não esperava encontrar com os moradores dentro da casa. Eles ficaram cara a cara. E acordei sonolento e comecei a interpelar o invasor como se fosse algo natural. Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? E aí, o invasor apenas repetia: eu errei, quero ir embora. Eu errei, quero ir embora. Deixa eu sair. Nem mesmo todos os aparatos de segurança foram capazes de impedir o criminoso. Aqui já tem cerca elétrica, já tem aquela cerca em espiral que é usada em presídios e sobre o muro. Quer dizer, o invasor teve que passar por isso tudo e passou, tá certo? Tem cachorro, passou pelo cachorro, tem circuito de filmagem, passou pelo circuito de filmagem, passou por tudo isso. É complicado, né? A polícia orienta que uma viatura seja acionada sempre que houver suspeita ou um crime em andamento. Olha, gente, ontem nós mostramos aqui no TN1 que o fim de semana foi marcado por casos de violência contra a mulher. Só na delegacia do plantão especializado foram 6 ocorrências registradas. Muita coisa, né? Em Vitória, um espaço foi criado para tentar ajudar as mulheres que são vítimas da violência doméstica. É a Casa Rosa. Quem procurar ajuda lá no local vai poder receber atendimento médico, psicológico e também de assistente social. Estrategicamente, a Casa Rosa funciona ao lado da Delegacia da Mulher, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Mas apesar do nome, o local também atende homens, idosos, adolescentes e crianças, todos vítimas de qualquer tipo de violência. Ela é preparada para fazer o acolhimento de qualquer pessoa que esteja em situação de violência, com um foco muito especial na mulher, porque a gente sabe que a mulher ela sempre está por perto desse ambiente de violência. A Casa Rosa começou a atender nesta segunda-feira e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. No primeiro dia, apenas uma pessoa procurou ajuda. O espaço não é uma delegacia ou um pronto-socorro, mas oferece atendimento médico, psicológico, assistência social e dá um direcionamento às vítimas de violência. Apesar do atendimento ser geral, essa sala é direcionada às mulheres, principalmente às vítimas de violência sexual.
Aqui, elas podem realizar exames para saber se engravidaram ou se foram contaminadas com algum tipo de doença sexualmente transmissível. Sendo ele na saúde, ele pode ser iniciado aqui e, por vezes, reportado até à sua unidade de saúde ou outros equipamentos no seu ambiente de moradia, como é o CRAS, né, outros serviços, sejam eles de assistência social, de direitos humanos ou mesmo de saúde. Inclusive, a casa está preparada para receber demandas diretamente à sua porta, que é o caso das pessoas que estão em situação de violência e, por vezes, têm dificuldade de tratar o assunto em seu ambiente de moradia. Essa pessoa pode ser atendida aqui, ser recebida aqui, inclusive proveniente da delegacia, por exemplo. Então, só reforçando, a Casa Rosa fica na rua Hermes Curri Carneiro, na ilha de Santa Maria, em Vitória. É ao lado da Delegacia de Plantão Especializado da Mulher. E olha só, agora vamos falar de empreendedorismo feminino, porque lá em Viana, gente, 2 amigas se uniram para criar um negócio que aos poucos foi ganhando aí novos parceiros e virou uma espécie de mini shopping em Viana. Olha, muito interessante essa história, gente. Tem beleza, arte, moda, tudo em mesmo espaço. Mais uma ideia que surgiu em meio à pandemia. Vamos conhecer? Bora! Já pensou você, mulher, ter cabeleireira, manicure, pedicure, massagem, depilação, tudo em um mesmo lugar? E ainda de quebra, poder comprar uma lingerie ou uma roupa nova. Tudo isso e mais tem aqui no Espaço Home Cassini, que fica no bairro 13 de Maio, em Viana. Ao todo, 9 mulheres empreendedoras atendem no espaço. Elas gostam bastante, né, pela comodidade. Além delas fazer um cabelo, elas conseguem fazer uma sobrancelha, elas conseguem fazer um espaço dos pés. Então, fica mais prático, né? A pessoa vir e já sair daqui pronta. Nós trabalhávamos juntos numa empresa e nós engravidamos. E aí a gente decidiu montar alguma coisa para a gente poder ficar mais próximo das crianças, né? Quando a gente foi atrás do nosso crédito, a gente precisava de um valor para poder estar efetuando compras com grandes fornecedores, porque como a gente é MEI, acaba que de início eles não liberam compra com boletos, né? E a gente precisava comprar à vista. Foi aí que a gente foi atrás do nosso crédito para poder estar efetuando essa compra e estar hoje com os fornecedores que a gente está. Inclusive, nós temos aqui o espaço do Centro do Empreendedor, que fica localizado em Marcílio de Noronha, e juntamente no espaço do Centro do Empreendedor nós temos um espaço de atendimento do SEBRAE, né, onde o empreendedor ele pode buscar não só a questão do microcrédito, mas se ele houver uma necessidade de capacitação, de uma consultoria. Então, assim, a gente tenta dar todo esse apoio para o microempreendedor para que ele possa, de fato, investir no seu negócio e dar seguimento, né, de uma forma para a gente poder fomentar ainda mais a economia dos pequenos negócios no município de Viana. O Espaço Home Cassini inaugurou há 3 meses, mas o mais legal de tudo, gente, é a história que ele carrega. É que aqui, onde foi construído o espaço, era a casa do Seu Domingos, que faleceu no início da pandemia. Inclusive, esse local onde eu estou era a sala de estar da casa dele. E o Seu Domingos, olha só, era o pai da Marinalva, que hoje tem uma loja de moda adulta. Seu Domingos também era pai da Geisa, que inaugurou uma loja de moda infantil junto com a Carol. Ele também era o avô da Débora, que agora tem uma loja de lingerie. E também era avô da Isabelle, especialista em unhas em gel e maquiadora. O sonho do Seu Domingos era que justamente todas as mulheres da vida dele se realizassem profissionalmente. Eu estava procurando uma outra coisa, por causa da rotina, né? Muitos anos a mesma coisa e tudo mais. E aí eu comecei a estudar, fazer um curso de depilação na época, ainda trabalhando, e comecei a atender em casa. E do curso de depilação veio vindo outros cursos, outras coisas, né? Eu trabalhava no administrativo da empresa, né? Aí teve uma época que eu estava precisando de uma renda maior e eu comecei a atender os finais de semana com trança, né? Eu comecei atendendo em casa e a domicílio, né? Eu ia até a casa das pessoas para poder atender também. A gente está com a campanha, né, em prevenção do câncer de mama, né, que é o Outubro Rosa. A gente está cortando cabelos, né, recebendo doações de cabelo.
O corte mínimo é de 15 centímetros. E as pessoas que já cortaram e tem em casa também, a gente está indo buscar esses cabelos, né? Pra gente estar doando para a Santa Casa da Misericórdia. Todo mundo pode. É acreditar em si, batalhar, correr atrás, que todo mundo pode, todo mundo consegue. Que bacana, né? As mulheres da família unidas ali para empreender, muito legal. Excelente iniciativa, né? Olha, para conhecer melhor o trabalho, vai lá no Instagram, @home_cassine, @home_cassine. 1h10, hora de encerrar o TN1 de hoje. Beijo enorme para vocês. Cuidado aí com a chuva, tá, gente? Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia de sempre. Nós esperamos vocês amanhã, 5 para meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.